Oi, para você que não me conhece, meu nome é Jota, eu falo sobre livros e algumas outras coisas. E esse é o Até Que Eu Cheguei Longe, meu novo projeto, um podcast onde eu vou falar sobre as coisas que me trouxeram até aqui, sobre onde é o aqui também, né? Para onde eu quero ir, os medos e frustrações e todas essas coisas, principalmente por estar chegando nos 30 anos e essas coisas me assustarem um pouco. Tem vezes que é necessário para a gente entender onde a gente está, entender de onde a gente saiu também. E esse é o episódio onde eu vou falar um pouco sobre de onde eu vim. Não numas de ficar preso no passado, mas numas de entender o que me trouxe até aqui e é onde eu estou hoje. Eu sou de um bairro periférico de Belo Horizonte. Meu nome é São Marcos, ele faz divisa com um bairro que chama Maria Gorete e com outro bairro que chama Goiânia. Esse bairro não é somente o bairro que eu nasci, como ele é o bairro que eu moro hoje em dia. E todas as escolas em que eu frequentei são escolas que ficam perto desse bairro, até certo ponto. O suficiente para eu conseguir voltar andando, da grande maioria delas. Todas essas escolas que eu frequentei eram escolas públicas e escolas estaduais. E é importante ressaltar o tanto que é difícil para a gente pegar um repertório adequado nessas escolas, no sentido de aprendizado e de letramento mesmo, sabe? A gente eu não sei, mas eu pelo menos me sentia muito indo atrás de um conhecimento que eu gostaria de receber, de uma educação que me foi dito que seria necessária para mim, sabe? Então, o processo de estudar numa escola pública e ser um moleque até que inteligente era às vezes muito cansativo, porque ele meio que significava que eu ia ter que ir atrás desse ensino. Não por uma deficiência dos professores ou qualquer coisa do tipo, eu tive professores sempre que eram muito qualificados, mas que, acima de tudo, também estavam muito cansados com essa rede de ensino, que é a rede de ensino pública e a rede de ensino estadual. É muito difícil, por muitas vezes eu me deparei com professores que queriam realmente fazer a diferença, sabe? Eram professores que tinham um pensamento ali muito novo, talvez, e inocente. Mas a grande maioria dos professores que eu me deparei eram professores que já estavam cansados dessa situação de ensino deplorável, quase, que é a instituição de ensino pública brasileira. Mas desde sempre eu já entendia que estudar não significa só aprender dentro de uma sala de aula ou aprender num livro didático ou qualquer coisa do tipo. As referências que você tem às vezes estão te ensinando coisas muito interessantes também. Cacete, mano. Mas já desde essa época do ensino fundamental ali, eu já entendia que muito do saber não era conseguido dentro da instituição de ensino, sabe? Ou dentro dos livros didáticos e tudo mais. Muito era conseguido nas referências que você tem fora da escola também, fora da instituição de ensino no geral. Então, muito do que eu aprendi foram discos, foram animações, foram filmes. Caralho, o sol tá foda, hein? Tive que sair do sol porque tava foda, mas como eu tava dizendo, muito do que você aprende às vezes não vem diretamente das escolas, né? Vem de livros e discos, histórias em quadrinhos e animações e tudo mais. Então, quando eu comecei a ouvir Racionais, quando eu comecei a prestar atenção no que os desenhos estavam querendo me dizer, eu comecei a aprender muitas outras coisas também. E aprender principalmente que algumas coisas não iam ser faladas nas escolas. Eu comecei a ir atrás dessas coisas para entender o que era. Eu só fui entender o que era uma pauta racial quando eu fui atrás dos discos, quando eu fui atrás de entender o que era um movimento hip hop. Nas escolas não me ensinaram palavras como feminicídio ou o que era uma pauta de gênero, por exemplo. Esse é o tipo de coisa que eu fui aprendendo sozinho e com a ajuda de muitas outras pessoas que não eram pessoas que estavam recebendo para me letrarem, para lecionarem para mim, sabe? Era só pessoas que estavam querendo que suas pautas fossem vistas e compartilhando essas pautas comigo. E eu sinto que muito desse desejo de aprendizado, ele estava num lugar, sim, de divertimento. Para mim era gostoso aprender uma coisa nova, ainda é, inclusive, mas veio muito desse lugar de dar certo, sabe? Que foi vendido para mim e para muitas pessoas que vêm de onde eu vim, como estudar, porque estudo é a única coisa que vai te levar para um lugar certo, que vai te levar para esse lugar de sucesso,
sabe? Que é um lugar que, sinceramente, eu ainda nem sei o que é. Tipo, um lugar de dar certo é ganhar grana? Ou é ter tempo para aproveitar? Ou é ter um emprego legal que te diverte, te completa, e que você se sente contemplado? Um bom relacionamento, uma família? Tipo, eu ainda não sei o que é exatamente dar certo. E essa é principalmente uma das coisas que me dá muito medo. Tipo assim, se eu não sei aonde eu quero chegar, como é que eu sei o caminho que eu vou fazer? E aí que surge o primeiro momento em que eu achei alguma coisa que eu realmente queria fazer. O cenário era pandemia, acontecendo já há algum tempo. Eu tinha acabado de jogar o jogo The Last of Us Parte 2 e eu simplesmente não conseguia parar de falar disso. Então todos meus amigos tiveram os ouvidos alugados por muito tempo. Meus familiares também tiveram que me ouvir falando da genialidade desse jogo por muito tempo. Foi uma narrativa que me encantou de uma maneira que eu não conseguia simplesmente deixar isso pra lá, tá ligado? E eu não conseguia tanto deixar isso pra lá que eu tive que criar um podcast com os meus amigos. A necessidade de me comunicar sobre essa obra foi tão grande que eu decidi juntar dois amigos, que um já tinha jogado o jogo e a outra topava assistir alguém jogando, pra gente junto construir uma parada linda que foi o OutroCast. O OutroCast começa com essa vontade minha de falar sobre um assunto que eu não conseguia arrancar de dentro de mim, e assim convencendo dois amigos que também tinham muita vontade de se comunicar e de falar sobre coisas, para a gente poder comunicar junto, coisas importantes. E essas coisas eram filmes, discos, séries, HQs, que seja, e até sentimentos. Eu sinto que o que a gente fez ali foi realmente arte, sabe? Em episódios como o episódio do amor e o episódio sobre os anos 80, são episódios que, enquanto a gente fazia, eu sinto que a gente não sabia a proporção e o potencial que aquilo tinha, sabe? E quando a gente via a parada pronta, era sempre muito gratificante, sempre dava um brilho muito grande no olho. E foi nessa hora que eu comecei a sacar que esse pai eu queria trampar com audiovisual. E não só trampar com o audiovisual no sentido de achei uma coisa que eu gosto de fazer e que pode me dar algum dinheiro, mas também principalmente trampar criando coisas e coisas voltadas para o audiovisual, porque eu consegui perceber que criar era uma parte do meu processo de entender as coisas. O OutroCast não foi um projeto que durou para sempre, acho que quando chegou o momento que as coisas começaram a ficar difíceis demais, a gente decidiu parar. E foi uma parada que doeu um pouco, porque falar sobre as coisas, ter esse momento, ter esse espaço, que era um espaço nosso, para a gente poder falar sobre as coisas que a gente queria, foi uma coisa muito importante para o meu crescimento ali, sabe? Tanto como criador, quanto como pessoa, quanto como leitor e todos esse tipo de coisa. E a real é que naquela época, talvez eu não tenha entendido isso muito bem e tenha sentido que o nosso projeto meio que fracassou. Mas a real é que nem todo projeto termina porque dá errado, sabe? Às vezes ele só cumpre o que ele precisava cumprir. E eu acho que o OutroCast cumpriu isso muito bem. O OutroCast acaba, a gente se afasta, a gente volta, a gente se afasta, a gente volta, até que chega um ponto em que eu e a Japa decidimos criar um novo projeto, um projeto voltado para o vídeo dessa vez. A gente senta junto, cria a identidade visual, muito mais ela do que eu estava tipo assim engatinhando sobre essas coisas ainda. Ela cria todos os motions, cria todas as introduções, cria toda a identidade visual mesmo da parada e nasce mais um projeto, o Papo Reto Literário, onde a gente falaria do nosso jeito, com as nossas firulas, que pra gente são a ausência de firulas. A gente cria um projeto onde a gente vai falar sobre livros do nosso jeito, da forma como a gente fala, com o repertório que a gente tem para poder acrescentar ao que a gente lê. E outro projeto que realmente também caminhou muito bem. Ali eu pude gravar projetos não só com a Japa, mas também com o Cauã, que é uma criança que eu achei no mundo e que hoje já é um homem, né? Mas que na época era só uma criança e que me ajudou muito a crescer como pessoa, e eu sinto que talvez eu tenha feito parte da vida dele de alguma maneira também. Era o primeiro contato dele com a leitura. Então ver ele gravando junto comigo sobre livros que eram os primeiros livros que ele estava lendo na vida
foram coisas muito importantes para mim também. Ali eu criei o projeto incentivando os meus negrões a ler, que eu levei até para as redes sociais. O Papo Reto também acabou, nenhum projeto dura para sempre, eu acredito nisso hoje. E depois do Papo Reto eu comecei a encarar uma parada que, se pá, era uma parada difícil de entender, que era talvez eu tivesse que criar algumas coisas sozinho também. Como muito do fato de eu entender e de eu lidar com a sensação que as coisas me passavam estava ligado ao fato de eu ter que criar em cima delas também, eu sinto que eu só consigo entender uma obra por completo. Na verdade, eu nunca consigo entender uma obra por completo, né? Mas eu sinto que eu aumento o meu nível de entendimento de muitas das obras quando eu crio coisas sobre elas, sabe? Quando eu crio uma pauta, quando eu faço um vídeo ou qualquer coisa do tipo, eu sinto que eu alcanço um novo nível de entendimento. Fazer isso acompanhado era muito bom, porque a gente alcançava novos níveis de entendimento a partir da visão do outro. Mas sozinho também era muito importante. E aí eu decidi começar a criar conteúdos que eu acreditava que seriam mais despretensiosos, conteúdos mais simples, mas na verdade eram só conteúdos verticais. Porque, sendo bem sincero, ainda existia uma complexidade na narrativa em que eu contava ali. Então eu fui para o TikTok, eu fui para o Instagram e comecei a criar Reels e vídeos curtos de 1,5 minutos. E foi bem difícil sair de conteúdos de 1 hora para depois ir para o YouTube para conteúdos de 20 minutos, para então ir para as redes sociais para conteúdo de 1,5 minutos. Mas foi uma coisa que deu super certo para mim e foi uma coisa que me ensinou a deixar mais conciso o que eu quero falar, sabe? Conseguir focalizar mais no que eu achei interessante e no que eu não achei interessante nas coisas. E, sinceramente, é um dos vídeos mais legais que eu já fiz na vida. Eu fiz nesse período em que eu estava gravando sozinho. Foi um vídeo que eu fiz pro John, e onde eu falo sobre o John, mas eu também falo sobre o Terno, eu falo sobre o Tim, eu falo sobre autossabotagem, eu falo sobre os processos do luto, sabe? E eu nem tenho palavras para descrever o tanto que isso foi fundamental para que eu lidasse com todas essas coisas, sabe? Para que eu chegasse no momento de conseguir conversar com outras pessoas sobre algumas coisas que eram muito sensíveis e muito complicadas para mim, sem demonstrar só emoção, conseguir conversar sobre os assuntos. E esse projeto, pessoalmente, me ajudou muito com isso. Depois que eu entrei para a faculdade, eu tive pouco tempo para falar sobre as coisas, consequentemente, eu tive pouco tempo para vir falar nas redes sociais e em qualquer outra plataforma que seja, sobre tudo que eu via, sobre tudo que eu sentia e sobre como as coisas me tocavam, como o universo ao meu redor me atingia. E eu sinto que é muito disso que eu quero trazer exatamente para cá. Então é por isso que esse podcast surgiu, para que eu pudesse falar sobre algumas coisas no tempo que é um pouco maior que 15 minutos, e onde você pode ouvir enquanto você está fazendo alguma outra coisa, se você tiver interesse, e sei lá, talvez eu acrescente alguma coisa aí para você, e se você quiser comentar, você é muito bem-vindo, porque com certeza seu comentário vai acrescentar alguma coisa aqui para mim. E é isso. É novidade pra mim, eu não sei muito bem como funcionam as plataformas ainda, mas se tiver algum lugar pra você deixar um like aí, deixa. Se tiver algum lugar pra você deixar uma nota, deixa também. E de novo, se você tiver algum comentário, pode deixar também. E é isso, como eu disse no meio, eu ainda não sei o que é o sucesso, eu ainda não sei o que é o lugar onde eu quero chegar. Mas eu acho que às vezes não é sobre chegar ou ter chegado lá. É sobre eu, Júnior, e talvez você também, percebendo que mesmo com pausas, mesmo com fins e recomeços, a gente tá chegando longe. Eu sou o Júnior, mas vocês podem me chamar de Jota, e a ideia é que eu volte semana que vem, e na próxima, Mas vamos ver como é que isso tudo vai acontecer.